paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Eu tenho uma mensagem flamejante aqui ardendo no meu interior. Trata-se de uma mensagem que todo cristão precisa ouvir, principalmente nesses dias de tentações insuportáveis, dias de sofrimento atroz, dias de lutas, de perdas, dias de conflitos, perseguições e desafios. A mensagem de Deus que eu trago para você é simplesmente essa: Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo. Ele está estruturando tudo aquilo que na tua vida está sem estrutura. Receba, porque daqui para frente grandes coisas Ele fará em tua vida, em teu ministério, em tua família. Porque Ele sabe exatamente a que ponto você chegou, o que está fazendo nesse instante e acompanha cada passo em seu caminho. Mas, amados, muitas vezes nós somos iguais aos filhos de Israel, que duvidaram do cuidado diário que o Pai tinha por eles. Apesar de que os profetas foram enviados para entregar maravilhosas promessas dos céus. Você pode estar passando agora por momentos difíceis, por momentos complicados, por momentos que podem estar minando a tua fé, mas Deus te diz: permaneça firme, porque Deus derramou sobre nós promessas, bênçãos, vida abundante. Agarre-se à promessa que Deus liberou sobre você. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas Deus cumpriu a sua promessa através da palavra do profeta Jeremias. Em Deus nós temos perspectiva de futuro, de esperança, de um amanhã melhor, dos nossos filhos no caminho do Senhor, prosperando, avançando. Confie em Deus. Muitas vezes eu e você podemos passar por situações, por um momento complicado e às vezes agir como uma pessoa que questiona, que duvida, que resmunga, mas, queridos, quem teme a Deus deve andar sempre por fé. Muitas vezes o que essa pessoa não sabe é que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele nunca deixou desamparado quem confia nele, e no tempo dele, ele vai intervir no teu cenário, no cenário da tua casa, inclusive no cenário mundial. Porque o Senhor não descansa, não dorme, nem cochila. Ele está vendo tudo e tem em suas mãos o domínio sobre todas as coisas. Na carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 17 do capítulo 1, está escrito: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou, numa versão, numa tradução transformadora, diz que todas as coisas Ele mantém em total harmonia. Ou seja, todo o universo, todas as vidas, toda a sua criação é sustentada por Ele, tudo é governado por Ele, Ele tem o controle sobre tudo. Então você acha mesmo que em relação à tua vida Ele está de braços cruzados? Eu aprendi no decorrer da minha vida que há dois tipos de vontade de Deus: a verdade absoluta e a vontade permissiva. A primeira é aquela vontade que nos é revelada na carta aos Romanos, no versículo 1 do capítulo 12, que fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa acontece quando o cristão anda segundo os propósitos de Deus e tudo ocorre de acordo com o plano infalível do Criador.
Já a vontade permissiva é quando Deus, mesmo não sendo da sua vontade, permite que algo aconteça em nossas vidas devido às nossas escolhas. Afinal, se Ele intervisse, se Ele se colocasse no meio em tudo isso, não haveria o livre-arbítrio. E então, meus queridos, levando tudo isso em conta, entendemos que o mal que sobrevém no mundo são consequências das más escolhas que cada um de nós faz, do homem e da mulher. Porque o que Deus tem para nós são planos de paz para as nossas vidas, mas esses planos só se concretizam na vida daquele que busca viver segundo a vontade de Deus. Todas as promessas de Deus vêm acompanhadas de uma condição. Veja comigo o que nos diz Jeremias 29, do versículo 11 em diante. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Aleluia! Ele diz que tem pensamento de paz para todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. O que realmente Deus quer é nos abençoar, nos dar uma vida abundante. E essa promessa nos foi dada pelo próprio Cristo em João 10:10, que ele veio para dar vida e vida com abundância. E ela existe desde o tempo da lei. E em Deuteronômio nós vemos uma lista enorme de bênçãos para todos aqueles que temem a Deus. Amados, então mesmo você não vendo, você não sentindo, Deus está agindo. Ele está trabalhando nessa situação, Ele está trabalhando nesse teu problema. Em alguns momentos, queridos, podemos até não entender o seu agir, mas quem confia no Senhor plenamente, entende que Ele tem os seus propósitos, que Ele tem o seu tempo e que os seus pensamentos são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, quem serve a Deus não precisa ver o seu agir, só precisa crer. Jó, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz: ainda que o Senhor tirasse a minha vida, nele eu esperaria. Jó não estava compreendendo o porquê de tanto sofrimento, porém ele tomou uma decisão. Ele escolheu por confiar em Deus e que Deus em algum momento iria intervir naquela situação. Então, meus amados, eu e você precisamos aprender, assim como Jó, a confiar no agir de Deus, independente de todas as circunstâncias que estejam ao nosso redor. Mesmo que estejamos no maior deserto, na maior provação. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do Pai, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o homem que entregou a sua vida a Cristo tem que compreender que ter fé é depositar a total confiança em Deus, a ponto de, mesmo que você não está vendo nenhuma solução, você não está vendo nenhuma porta se abrindo, você não está enxergando uma luz no fim do túnel, e mesmo assim, você precisa entender que Deus está trabalhando em seu favor e que Ele tem sempre o melhor para a sua vida.
Basta você se acalmar, esperar, confiar. Porque em Efésios 3:20 diz ainda que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, meus queridos, a bênção que Deus preparou para aqueles que o buscam, ela é bem maior, ela é muito melhor do que podemos imaginar ou sequer sonhar. Veja o que diz Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para todo aquele que nele espera. Oh, aleluia! Portanto, meus irmãos, Deus não descansa, mas Ele permite nós descansarmos nele. Entregue todas as tuas preocupações ao Senhor e descansa. Acalma o teu coração, porque é Ele que nos sustenta. E se nós olharmos em Jeremias, no capítulo 37, no verso 7, o Senhor nos convida a confiar nele e a tê-lo como nossa única esperança. Veja que o versículo diz que é feliz quem assim agir. Ter o Senhor como esperança nos traz descanso nos dias de aflição. E então nós podemos folhear a Bíblia e ver que no Salmo 27 também diz que se esperarmos em Deus, Ele nos fortalecerá. Então, quem tem o Senhor como sua esperança, descansa nos tempos de aflição, pois é Deus que o fortalece. E é assim que Ele age em nossas vidas. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, quando menos nós esperamos, Ele vem, Ele traz a solução, Ele traz a resposta para aquela situação que tanto nos aflige. Lembra sempre o que disse Jesus: tenho-vos dito isso para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É comum nós ouvirmos a palavra do Senhor e nós não atentarmos para o que o Senhor está dizendo para nós. Jesus quer que nós compreendamos principalmente essa parte que diz a paz, para que tenham paz. Mas o nosso coração se agita, o nosso coração se desespera, o nosso coração quer sair pela boca de tão desesperados que nós ficamos e nós não atentamos para a palavra, que no meio da aflição nós temos que ter paz. Porque Jesus, Ele próprio disse que as aflições da vida são inevitáveis, mas a presença do Espírito Santo em nós, ela nos concede a paz que excede todo entendimento. Oh, aleluia! Aleluia! Por maiores que sejam as tuas lutas, meu irmão, minha irmã, entenda que Deus não te esqueceu. Entenda que Ele está agindo na tua vida. Entenda que Ele jamais te desamparou, que Ele está forjando o teu caráter, mas Ele está trabalhando nessa situação. Veja o que diz Isaías 49, no versículo 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia! Deus está cuidando de ti. Deus está agindo no invisível. Se nós pularmos para o livro de Daniel, no capítulo 10, está escrito que Deus enviou um anjo para responder à oração de Daniel, desde o primeiro dia em que esse se humilhou na presença de Deus e procurou compreender o que Deus tinha revelado a ele. Mas existia ali no mundo espiritual um demônio que tentou impedir que o anjo entregasse a resposta a Daniel. O lindo é que a Bíblia diz que Deus então enviou o arcanjo Miguel para pelejar e ajudar o outro anjo. E depois de 21 dias, a resposta chegou a Daniel. Portanto, se você tem orado com fé, determinação e buscado viver na total dependência de Deus, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, a resposta das suas orações chegará. O dia está marcado em que a resposta virá, porque Deus peleja a teu favor. Deus está agindo na tua vida, e na hora certa dele pode intervir em toda e em qualquer situação. Amados, nunca digam que Deus te esqueceu ou que está demorando em seu agir, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é perfeito. Ele não faz nada apressado, ele faz tudo no tempo certo. E para Deus tem esse tempo certo e tudo vai acontecer em nossas vidas. Tudo isso é no tempo de Deus e tudo isso tem um propósito. Mas irmãos, se você ainda não compreendeu o propósito de determinada situação, por que disso está acontecendo, aprenda a buscar em Deus discernimento, sabedoria, porque a Bíblia mesmo nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo isso que está acontecendo tem um propósito claro. E não foi Deus que se esqueceu de mim ou se esqueceu de você. 1000 vezes não. Ele, nesse instante, Ele está desejando que eu e você nos derramemos diante dele, que nós creiamos que Ele está agindo, sim. Aleluia! Que Ele está agindo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então pare de tentar compreender, pare de se preocupar, pare de duvidar, pare de questionar o tempo de Deus o tempo todo. A resposta está chegando. Deus não trancou os seus ouvidos. Você colherá na estação certa, se você não esmorecer. Fica firme. Descansa esse teu coração. Saiba que esse Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele há, está olhando para você. Está agindo nessa situação que te aflige. E em breve, Ele vai te surpreender com algo maravilhoso, com algo extraordinário. Você consegue crer nessa palavra? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.